Hoje, no Pro Legislativo, estamos recebendo aqui a participação do secretário adjunto de Governo Digital do Ministério da Economia, Ciro Avelino, né? O Pro Legislativo sempre abordando temas de modernização da parte da estrutura e da gestão pública. Muito obrigado pelo seu tempo, Ciro. E gostaríamos de saber que programa é esse de governo digital dentro do Ministério da Economia. Legal, ótimo. Sérgio, muito obrigado pelo espaço. Aproveito para saudar os colegas que vão assistir essa apresentação que a gente está gravando aqui agora. E queria compartilhar com vocês um trabalho que a gente já vem construindo ao longo do tempo dentro do governo federal. Desde 2015, a gente vem construindo uma estratégia de transformação digital do governo brasileiro. Certo. Isso, em 2017, ganhou um reforço com o lançamento da estratégia de transformação digital da sociedade brasileira, um trabalho conduzido com a nossa participação, mas liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Sim. Então, hoje a gente tem a E-Digital, que é a estratégia de transformação digital da sociedade brasileira, e lá dentro, aquilo que a gente tratava como estratégia de transformação digital do governo brasileiro passou a ser um capítulo da estratégia de transformação digital da sociedade brasileira. Então, é uma série de movimentos e ações que a gente está implementando dentro do governo para nos aproximar de uma percepção de qualidade da sociedade brasileira que hoje já é digital. Nós estamos acostumados, muitas vezes, no Brasil, a mudanças de governo, abortar alguns projetos, ter problemas de continuidade. Mas me parece que essa questão do campo digital, né, é hoje um terreno assim que nenhum governante, seja de qualquer tendência política, possa abrir mão. Para nós está muito claro que o movimento de transformação digital do governo brasileiro e da própria sociedade é algo irreversível. Hoje a sociedade brasileira, no último levantamento feito pelo CETIC-BR, que fez a pesquisa de TIC Domicílios, ele mostra que cada vez mais há o avanço do uso da tecnologia por parte da sociedade. Então, hoje já são mais de 126 milhões de brasileiros com uso regular da internet, para cada vez mais usos diversos, desde transporte, mobilidade, a inclusive o acompanhamento das ações de governo através das ações de transparência, governo e dados abertos, cada vez mais cresce esse campo da utilização dos dados de governo. Então é um movimento irreversível. Para nós no governo está muito claro porque a gente já vem fazendo isso desde 2015. Atravessamos aí uma série de administrações da administração pública federal e todas elas compraram a ideia do governo digital cada vez mais e nesse governo agora do presidente Bolsonaro, a gente tem acelerado os processos de entrega da transformação digital. Fala-se muito hoje em usar melhor os recursos públicos, fala-se muito hoje em busca de eficiência, né, já que temos um teto de gastos, né? Então isso significa tanto custo financeiro, mas também significa custo de tempo, né? Custo das pessoas, dos recursos humanos, das estruturas, né? E hoje a casa das pessoas não é só a casa física, mas também a casa digital das pessoas, né? Então, também o governo digital ele pode gerar um nível maior de eficiência com menor tempo nos procedimentos. Para nós isso está muito claro também, porque quando nós desenhamos a estratégia de transformação digital do governo brasileiro, para nós ficou muito claro que a gente precisava focar na prestação de serviço. O governo precisava se reconhecer como um grande prestador de serviço. E aí a gente sabe que a gente tem muito espaço para avançar na qualidade desse serviço que é prestado, dada a expectativa da sociedade que espera um processo muito eficiente a partir de tecnologias digitais. A sociedade espera receber um serviço muito eficiente com apoio da tecnologia. Então é nesse trabalho que a gente tem focado, pelo menos nos últimos 6 meses. A gente entregou 311 serviços de forma digital já no primeiro semestre, estamos avançando e pretendemos chegar a pelo menos 400 ainda esse ano e 600 no ano que vem, fazendo um total de 1.000 serviços que antes eram oferecidos com etapas presenciais e agora passam a ser oferecidos com a opção de realizar todo o serviço com etapas 100% digitais. Quando a gente faz esse tipo de análise, Sérgio, fica muito claro para nós, a gente tem hoje cerca de 1.000 serviços nesse portfólio, a gente fez um estudo com base numa metodologia emprestada do Banco Mundial e a gente consegue perceber o valor claramente de quase 7 bilhões de economia para a sociedade e para o governo, aí numa proporção mais ou menos de 50% para cada um, e é exatamente isso que você falou. É exatamente reduzindo o custo da transação. Mas o custo da transação não somente de taxas, mas de tempo que o cidadão tem que despender para acessar um serviço, para ter acesso a um direito ou cumprir um dever com relação na sua interação com o Estado. Então, para nós está muito claro que sim, é um processo que tem ganho não só de diminuição de custo direto, mas também de custos indiretos nas transações com o Estado. Basta comparar, por exemplo, com o setor bancário, secretário, né, onde a gente, em cada agência, tinha 10 caixas, 12 caixas,
tinha que ter um volume enorme de agências e, ao mesmo tempo, as pessoas ficavam muito na fila. Nós temos hoje uma geração que não sabe o que é fila de banco, né? Mas a gente chegava numa sexta-feira e ficava 2 a 3 horas numa fila de banco para poder fazer alguns procedimentos. E hoje isso não é absolutamente necessário. Imagino eu que tenha dado um grande nível de eficiência para os bancos e redução de custo operacional também. E aí que eu lhe coloco, porque hoje a sociedade, então, é uma sociedade mais conectada, mais digital, aumentou o senso crítico das pessoas a respeito da prestação de serviço de quem está do outro lado do balcão, seja do banco, da loja, do delivery e do próprio governo, né? Então, quem não acompanha a questão da inovação e da digitalização acaba tendo uma imagem mais anacrônica. E eu queria que você, secretário, comentasse justamente, porque muitas vezes, né, essa crise de governança, crise de legitimidade de governos que a gente, em geral, vem passando, no sentido da fé pública, de acreditar que o governo faz e diz é verdade, muitas vezes também passa pela percepção que a sociedade não vê no governo alguém que acompanha o seu tempo, né? Então, parece estar sempre um pouco anacrônico. E talvez, então, o avanço desse programa de governo digital possa ajudar até a restaurar essa credibilidade. Para nós, isso é o principal objetivo da transformação digital. É resgatar a confiança do Estado no cidadão e do cidadão no Estado. Hoje, o que a gente percebe dentro dos processos mais clássicos de governo é uma relação onde tem muito atrito porque você precisa garantir uma confiança na relação e essa confiança está sendo garantida por processos burocráticos. Sim. E aí, se a gente consegue aplicar a tecnologia da forma mais adequada nesses processos, o que vai acontecer é sim um ganho de confiança dos dois entes que se relacionam, o Estado e a sociedade. A sociedade passa a confiar sim mais no Estado e o Estado também passa a confiar mais nas informações prestadas pela sociedade. É o princípio da boa-fé. É isso que a gente está querendo resgatar. Eficiência na transação para resgatar o princípio da boa-fé. Isso é transformação digital. Não é somente aplicação massiva e intensiva de tecnologia nos processos. Não é isso. Quando a gente fala de transformação digital, é adequar. É exatamente isso que você colocou com a analogia do sistema financeiro. É adequar a prestação de serviço às necessidades e expectativa de qualidade que a sociedade tem. A sociedade está acostumada com transações digitais no sistema financeiro, transações digitais para a mobilidade urbana, transações digitais para a troca de informação e comunicação entre si. E por que não se acostumar também com transações digitais na interação com o Estado? E é isso que a gente tem perseguido e a gente ganha sim muita eficiência e tem alguns outros ganhos colaterais. Por exemplo, a gente tem sido provocado a se manifestar a respeito do atendimento à sociedade ou fatias da sociedade que ainda não têm acesso à conectividade para usar as tecnologias digitais. E o que a gente tem percebido como ganho colateral da transformação digital é que a partir do momento que você pega e faz a transformação digital, por exemplo, do INSS, e faz eventualmente a migração de um atendimento daqueles que têm acesso à tecnologia digital, que sai de uma agência física do INSS para o atendimento por um acesso mobile ou por um acesso via um computador, você libera a capacidade de atendimento das instalações físicas para atender aqueles que não têm acesso. E você consegue ter mais eficiência em todos os campos. Então, é ganho colateral da transformação digital que traz uma revolução no atendimento para a sociedade, mesmo nos campos onde você tem ainda necessidade de fazer atendimentos presenciais. Eu acho que é importante sublinhar que realmente quando você migra para um serviço digital de alta conveniência e o consumidor, né, se sente, o usuário, para usar até o termo da tecnologia, né, ele se sente então reverenciado, né? Você tem uma geração de valor, para usar um termo da moda, muito grande, né? E acho que isso, inclusive, gera um capital político importante que, muitas vezes, né, os agentes políticos que estão na administração pública, seja dessa, da anterior ou da próxima, desconhecem o impacto sobre a sociedade. Tem duas situações que eu me lembro agora à mente, por exemplo, foi um governador de grande popularidade de São Paulo, Mário Covas, né, sempre aí comentando partidariamente, que criou o serviço Poupa Tempo. Né, que foi pioneiro na época, o primeiro serviço público que agregou tecnologia, que a pessoa resolvia a sua identidade para as questões na hora. E tem um outro caso, que é mais recente, que também envolve aí o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que teve um reconhecimento expressivo na cidade dele de Pelotas, pelo fato que ele digitalizou o sistema de saúde no ponto de vista de espera para consultas, exames, etc. Teve um grande impacto positivo, acabou até se elegendo governador, o que mostra que dá uma geração de valor para a sociedade e vai de encontro ao que a sociedade espera. Agora, existe algum tipo de programa para que essas transformações que o governo federal está
implementando, está estudando, planejando e pouco a pouco colocando para incentivar as outras estruturas públicas de nível estadual e municipal também a adotarem? Legal. É importante você colocar essa questão dos entes federados do Estado brasileiro e aí, notadamente, estados e municípios. O que a gente percebeu meados do ano passado é que a gente precisava exercer a liderança, que o governo federal tem essa característica de exercer a liderança nos processos transformadores do Estado brasileiro, e o que a gente percebeu é que a gente precisava construir isso num formato de rede, conectando esses atores e trazendo para eles essa visão, que às vezes a gente tem uma visão turva nos entes subnacionais, mas a gente precisava da clareza dos impactos, inclusive, do que a gente já estava conseguindo dentro da esfera federal. Trazer eles para discutir também na etapa de laboratório. Perfeito, é isso. E aí, porque depois de ferramenta pronta é muito difícil. Perfeito. E o que a gente desenhou, inclusive por meio de decreto, à época assinado pelo então presidente Michel Temer, em novembro do ano passado, a gente instituiu a rede.gov.br. E o princípio básico dessa rede é fazer essa troca de informações, e aí eu ressalto que é uma troca de informações. É a participação onde esses entes se manifestam para nós e nós nos manifestamos para esses entes. Então há um diálogo, o principal ponto dessa rede é o diálogo. E, de forma colateral, a gente também disponibiliza aquilo que a gente chama de plataformas de transformação digital, ferramentas que o governo federal hoje já dispõe para facilitar a transformação digital de serviços públicos. Então, ferramentas de login único, ferramentas de disponibilização de informação de serviço em portal único, tudo isso a gente pode disponibilizar a partir do momento que esses entes fazem adesão à rede gov.br. Tem uma inteligência simples, mas para várias camadas da estrutura pública. Inteligência coletiva. Sim. A gente cria uma inteligência coletiva de gestão estratégica de governo, é isso. É a gente conseguir concentrar num processo de discussão único todos os atores envolvidos e engajados na transformação digital do Estado, seja no município, seja no Estado ou seja no âmbito federal. E nesse primeiro momento o que a gente está focando é nos estados. E a gente já tem alguns estados aderindo, o último agora foi o DF, na semana passada fez a adesão à rede GovBR, e já há uma repercussão nos estados desse processo de transformação. Existe uma discussão dentro de uma rede de gestores administrativos de Estado para a gente conseguir potencializar projetos também nessa área. Então, nesse ano a gente está concentrando muito na atuação dos estados, para trazê-los para o jogo, porque a gente percebe que boa parte, isso tem uma lógica, porque boa parte dos serviços, mesmo os federais, são entregues à população por parte do Estado e do município. Sim. Então, o município é que capilariza, pulveriza. E é onde a coisa acontece. A gente tem uma certa distância da realidade, porque a gente atuando no nível federal tem sim a necessidade, e trabalhamos bem isso, a questão estratégica. Mas boa parte dos serviços, se não todos eles, mas boa parte, ele é entregue pelo Estado e pelo município. E a gente precisa alcançar essas esferas, e é por isso que a gente tem a rede.gov.br. Ótimo. Por fim, eu queria que comentasse como é que tem sido esse desafio da questão da criação, né, de soluções digitais, porque a gente sabe que soluções digitais é quase que um ecossistema, em que você tem sociólogo, você tem desenvolvedor, você tem web designer, você tem várias pessoas, né, de capacidades e conhecimentos diferentes que se juntam para poder criar algo e ficar amigável, né? O usuário ficar satisfeito, ser convidativo, né? Porque se não for convidativo, também ninguém utiliza, né? Como é que isso, do ponto de vista de governo, da administração pública, para tocar isso, né? Porque na área privada, em que você tem talvez assim uma mobilidade maior para trazer recursos humanos, é mais fácil. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu vou me permitir pegar emprestado uma teoria do professor Mark Moore, da Harvard Kennedy School, em que ele diz que qualquer implementação de mudança dentro do governo, ele precisa basicamente de 3 fatores num triângulo estratégico. A gente precisa ter legitimidade a partir do apontamento dos líderes de que aquilo é realmente relevante. A gente precisa gerar capacidade técnica dentro daqueles que executam o processo, e a gente precisa também entender que é necessário entregar valor para a sociedade, ou seja, o usuário e a sociedade tem que estar no centro de tudo. Então, o que a gente tem feito muito é implementar no governo federal brasileiro ou fomentar a adoção de uma forma de pensar onde a sociedade está no centro da decisão. É para ela que a gente trabalha e a gente precisa entender essa sociedade. Nesse sentido, a gente já fez algumas ações, mas acho que a mais relevante é criar dentro da própria Secretaria de Governo Digital um departamento que a gente, de forma até lúdica, coloca como Departamento de Experiência do Usuário, User Experience. Então ficou Deus.
Então, a gente criou o DEUS, que é o Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos Federais, e esse departamento tem feito uma série de análises, uma série de contatos com a sociedade de forma direta, com metodologias a partir de técnicas de sociologia, de antropologia, e traz para nós, para a tomada de decisão, o conhecimento daquilo que é realmente importante para a sociedade. No outro ponto, a gente tem feito um trabalho muito de corpo a corpo com as lideranças para poder sensibilizar, e aí instituindo, inclusive, decretos, legislações que são pertinentes à transformação digital. E, além disso, a Secretaria também se preocupou com aqueles colegas, e esse é um efeito da transformação digital, porque se eu tiro o colega que está atendendo no balcão, ele precisa desenvolver alguma outra atividade. E, nesse sentido, a gente criou o capacita.gov.br em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, que é um programa onde a gente tem uma série de ações educacionais para trazer o conhecimento de ponta de novas tecnologias de inteligência artificial, de blockchain, de big data, de análise de dados, de tomada de decisão com base em dados. Tudo isso, boa parte deles numa modalidade de EAD, que a gente pode, inclusive, fazer parceria com estados e municípios dentro da Escola Virtual de Governo, que é da ENAP, para poder capacitar servidores a entender e fazer um processo mais cognitivo de inteligência de gestão da gestão pública brasileira. Então, com esse tripé de ações, a gente consegue, eventualmente, mudar algo que é muito difícil de mudar. Sim. É muito difícil a gente tentar mudar, porque a gente não está falando, de novo, pura e simplesmente da aplicação de tecnologia. A gente está falando de uma mudança cultural. A mudança cultural. Precisa fazer uma mentoria junto com esse processo, e aí isso vem muito mais pelo lúdico, pela experiência, do que exatamente pela verbalização. Muito obrigado, secretário adjunto Ciro Avelino, de Governo Digital do Ministério da Economia, por participar aqui. E voltamos em outra oportunidade com mais um diálogo sobre um tema interessante de gestão pública, de governo e de legislativo. Obrigado pela participação. Muito grato.